Sejam bem-vindos aí ao canal Golf Oscar Romeo Aviação, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês que no Brasil não temos aí apenas a Esquadrilha da Fumaça. Eu mesmo, né, desde pequeno, sempre acompanhei a Esquadrilha da Fumaça, mas você sabia que no Brasil temos outras esquadrilhas? E nesse vídeo de hoje você vai descobrir aí uma esquadrilha de 3 pessoas aí, 3 integrantes, que eu não vou revelar ainda, mas que são muito bacanas e se tornaram nossos amigos pessoais. Tá bom? Então, nesse vídeo aí, você vai conhecer esses 3 camaradas aí. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou apresentar para vocês a Esquadrilha Fox. A Esquadrilha Fox, ela tem a sede lá em Brasília e eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho para vocês. Bom dia, amigos. Um prazer imenso estar aqui no Golf Oscar Romeo com o Eduardo e com a Gorinha. Eu sou o Bianchi, o Brigadeiro Bianchi, da Reserva da Força Aérea Brasileira, piloto de caça da reserva, e com muita alegria estamos juntos nesse dia para a gente falar um pouquinho da nossa história. Bom dia, amigos. Eu sou o Coronel Átila, da Reserva da Força Aérea. Sou o número 2 da esquadrilha, ou seja, eu fico sempre do lado direito do Bianchi. E realmente é um prazer estar aqui com o Gório e a Carol. E vamos falar um pouco do nosso trabalho agora, depois que a gente aposentou. Abraço a todos. Bom dia, amigos do Golf Oscar Romeo, Carol, meu amigo Eduardo. É um prazer para a gente estar aqui. Major Brigadeiro Kerso, da Reserva da Força Aérea, Fox 3, à esquerda do Bianchi. E é um prazer para a gente estar aqui e podermos bater um papo sobre a aviação brasileira em geral, mais especificamente sobre as esquadrilhas de demonstração aérea do Brasil. Legal, gente. Ó, vimos aí então essas 3 figuras aí que se tornaram nossos amigos pessoais, né? A gente teve aí o nosso encontro, né? Foi se eu não me engano, foi no Dia do Aviador, né? Lá em Brasília, e foi muito especial para nós, né? Ter essa oportunidade de conhecê-los, né? E transmitir aí uma apresentação da Esquadrilha Fox, tá? Conta pra gente, como é que surgiu a Esquadrilha Fox, pessoal? Bom, vou começar aqui, depois o Kerso e o Átila complementam, né? O embriãozinho foi uma conversa que nós tivemos no QG, né, no quartel-general da aviação de caça, em Brasília, né, numa solenidade. Estávamos eu e o Kerso sentados conversando, né, após a solenidade, na recepção ali, e o Kerso me cutucou, né, perguntando se a gente não estaria disposto a fazer um tipo de um elemento, né, elementos são 2 aviões ou mais, para a gente levar as pessoas a fazer combate simulado, né? Já que a gente tinha feito isso na aviação de caça. E existem esses projetos no exterior, e seria o modo da gente começar a voar novamente, né? Quando a gente estivesse na reserva. Aí eu falei para o Kerso que ainda não dava naquela época, nem avião eu tinha, né? Ainda estava nativa, mas que o embriãozinho estava, né, plantado ali para a gente realmente levar à frente, caso a gente tivesse condições. Aí um tempo depois, né, já na reserva, o Cass me convidou para visitar uma oficina que é ali no autódromo, não, desculpe, no autódromo porque é Piquet, né? Que eu estou confundindo aqui, mas no aeródromo do Piquet, que é corredor também, né? E lá estava sendo construído o avião dele, né? O Cass trabalhando junto com o engenheiro, né? No avião dele. E eu fui até com o Pedro, meu filho, né? E ele ficou encantado, eu também. E aquela sementinha que estava plantada lá atrás, poxa, começou a germinar, né? Aí o Kerso estava construindo. O Átila também fez a mesma coisa que eu, conversou com o Kerso, né, essa vontade de ter avião, de continuar voando. E o Kerso ajudou o Átila a comprar o avião dele, né? Aliás, foi o primeiro avião, né, da esquadrilha. Logo depois, o avião do Kerso, né, ficou pronto, eles começaram a voar. E eu falei assim, bom, agora vamos procurar um avião para mim também, né? Fomos em Montes Claros, eu, Kerso e o meu antigo sócio, e trouxemos o avião já voando, né, de Montes Claros para Brasília, eu junto com o Kerso, pousamos e começamos a voar, né? Na verdade, o Kerso e o Atra já faziam algumas brincadeiras, entre aspas, né, um voo de formação, e aí eu me juntei ao trio e a gente começou a fazer alguns voos lá no Botelho, que é a nossa base, e nos aventuramos, né, entre aspas, né,
a fazer algumas coisas no Lago Paranoá, em Brasília. As pessoas começaram a ver, nossos amigos começaram a ir nos assistir, né, nos locais que a gente voava, e começaram a gostar. E a gente também começou a gostar de fazer isso, né? Entre aspas, demonstrações, né? E a gente viu que para a gente realmente conseguir fazer isso de uma maneira tranquila, sem ter muita burocracia toda vez que a gente fosse fazer, porque toda vez que a gente ia fazer, a gente tinha que pedir para a ANAC para fazer cada voozinho. A gente falou assim: poxa, é melhor a gente se profissionalizar, né? Constituímos uma empresa. E aí sim a gente voa com mais tranquilidade, né, dentro que é o nome, né, existente na época. E aí a gente passou a realmente perseguir o processo para essa outorga da ANAC para a nossa empresa. Foi conseguida, e a partir daí a gente começou a se apresentar em vários locais, né? E graças a Deus estamos nesse estágio, completando quase 9 anos já de empresa, voando pelo Brasil inteiro aí com muita alegria. E como vocês escolheram os modelos dos aviões? E o primeiro avião é o que mantém até hoje ou vocês foram trocando? Acho que o Cass pode começar, porque foi ele que foi vamos dizer, o idealizador do primeiro avião, do modelo que eu não conhecia, o Atila talvez também não conhecesse, e o Cass já estava mais dentro da aviação. Acho que ele pode comentar um pouquinho mais sobre isso aí, Cass. Na realidade, você tem que pesar a sua capacidade financeira com um tipo de aeronave, um modelo que lhe permita fazer o que a gente gostaria, que eram as acrobacias, e mais à frente, as acrobacias em formação. Eu tinha uma paixão por um determinado modelo de aeronave, que era um modelo experimental, um fabricante americano, e eu quis construir o RV-8, que é um avião de 2 lugares, em assentos em tandem, um atrás do outro. E eu comprei esse kit e comecei a montar, e a escolha foi mais, digamos, de capacidade financeira do que do modelo ideal para fazer acrobacias, né? Mas era um modelo que permitia fazer o que a gente chama de acrobacias clássicas. A gente não faz qualquer acrobacia. E a escolha foi realmente por, como eu disse e repito, mais por capacidade financeira. E eu comecei a construir, eu comprei o kit e começamos a construir o avião, né? O Átila se mostrou curioso e foi ver o avião que a gente estava construindo e me disse, me confessou à época, eu não tenho paciência para construir avião. Então eu vou ver se eu consigo um avião já montado. E o primeiro avião da esquadrilha foi o do Átila. E, na minha opinião, além de ser o primeiro, é o melhor avião dos três. E o Átila conseguiu fazer um negócio bastante interessante, experimentou o avião, né? Teve o apoio de um mecânico até hoje, que cuida dos nossos aviões até hoje, que é o Cilo, e o mecânico aprovou o avião, o Átila voou o avião, gostou e teve a possibilidade de adquiri-lo, né? E era um modelo muito semelhante ao meu, parecido, porém diferente em alguns aspectos, né? Principalmente o fato de ser o assento lado a lado, que é o RV-7. O Átila começou a voar o avião dele, eu tive também a possibilidade de fazer um voo no avião dele com o instrutor que estava dando instrução para a gente, uma vez que a gente não era muito apto em aeronave com trem de pouso convencional. E aí o Átila estava voando o avião dele, o meu avião ficou pronto, nós começamos a brincar, nós dois, e nos divertimos bastante. Aí o Bianchi teve a possibilidade também da aquisição da aeronave dele, já vetorado para essa família das aeronaves RV, da Vans Aircraft. Aí o Bianchi comprou o avião dele, que é um RV-7 Alpha. Então nós estávamos com 3 aviões da mesma família, porém não exatamente idênticos, que seria o mundo ideal para uma esquadrilha de demonstração. Com isso, nós tivemos que procurar, né, melhores características de cada aeronave, para que a gente pudesse tirar o melhor proveito das 3, né? E isso fez a definição das posições na esquadrilha, o que permitiu que nós começássemos, a partir da definição
da posição das 3 aeronaves, a gente começar a treinar, treinar e treinar. E isso foi muito importante, porque, como eu disse, elas eram parecidas, mas em vários aspectos diferentes. E nós começamos a desenvolver as manobras que poderíamos fazer, e foi um período bastante interessante, que nós fizemos muitas tentativas, todas elas advindas da aviação de caça. Então, nós treinamos, por exemplo, fazer um tiro aéreo, fazer um combate aéreo, e fomos vendo qual seria a melhor formatura de acordo com as características dessas 3 aeronaves. E logo depois nós tivemos a pandemia, e com isso a gente não podia desenvolver a esquadrilha como demonstração realmente para público, porque não podia haver aglomeração. Mas também foi um período que nós tivemos por 2 anos a capacidade de treinar e desenvolver as nossas manobras baseados nas 3 aeronaves que nós tivemos possibilidade de adquirir. Se você perguntar para a esquadrilha qual aeronave que nós gostaríamos, provavelmente a gente ia dizer um F-18, né? Um avião como o da esquadrilha chilena, mas acho que nós estamos satisfeitos de acordo com as nossas possibilidades, com as nossas 3 aeronaves, que, como já foi dito, nos permitiram chegar até Manaus. Então, é isso aí. A escolha foi essa, foi mais possibilidade financeira e disponibilidade no mercado. Então, na verdade, demorou mais ou menos 3 anos para vocês falarem, olha, acho que agora deu certo para a gente se apresentar, é isso? Na verdade, a gente começou um pouco antes, Glorinha, com mais ou menos umas 20 horas de voo, a gente já começou a fazer alguns displays, né? Eram mais simples, né? A gente ainda estava explorando ainda o avião, né? Nas capacidades de manobra, de acrobacias, e a gente foi respeitando o avião, né? No que ele era desconhecido para nós, as capacidades de energia, de poder girar, né, e manter velocidades, explorando também os parâmetros, né, como o Cass falou, os aviões eram diferentes, né, então a gente teve que ajustar passos de hélice, potência, para que todos os aviões conseguissem, né, ficar juntos nas manobras. Então a gente começou a fazer alguns displays já em 2018, já nos apresentamos na base aérea de Brasília, na base aérea de Anápolis, ou seja, foi antes, né? Na verdade, a esquadrilha demorou esse tempo de quase 3 anos para que recebesse a outorga da ANAC. Então, são coisas distintas, né? A ANAC demorou um tempo grande para nos conceder esse certificado de operador aéreo, né? Que é o que realmente diz que nós somos uma empresa, porque também na época não existia nenhuma empresa, né, de demonstração com aviões experimentais. Então, como não existia esse precedente, nós fomos basicamente desbravando esse mundo para a ANAC e nós, para que eles aprovassem a primeira esquadrilha com aviões experimentais de demonstração aérea de serviços aéreos especiais. Mas a gente começou a fazer já displays mais modestos, né, no primeiro ano, e a gente foi incrementando à medida que a gente foi se sentindo mais à vontade com os aviões, sentindo o que a gente fala, né, com o avião mais na mão, para a gente ter os displays que nós temos hoje em dia. E aí, até hoje, vocês treinam assim com muita frequência? Como que acontece esses treinamentos? Bora lá. Bom, o treinamento da Esquadrilha Fox é toda quarta-feira à tarde. Toda quarta-feira à tarde a gente se junta lá no hangar, e a esquadrilha tem um hangar próprio, sabe? É bem bacana e é aberto à visitação. Até aproveito para dizer aí que se alguém quiser ir lá conhecer os aviões, a aviação, é só entrar no direct lá do Instagram da Esquadrilha Fox, @Esquadrilha Fox, e marca lá e diz que tem, né, desejo de visitar a gente dia tal, e a gente aceita de coração, sabe? Então, mesmo que a gente não voe, a gente vai lá para tratar de assuntos particulares não, administrativos, vamos dizer assim, né? Porque às vezes está chovendo, não dá para voar, mas toda quarta-feira, a princípio, a gente tem que voar. E são voos para você se manter capacitado.
Você tem que voar o seu avião, senão você começa a raciocinar, sabe? O que que eu tenho que fazer agora? O ideal é que você faça automaticamente as coisas, sabe? Então, por isso que pelo menos um voo por semana tem que ter. E aí, nessa quarta-feira, a gente faz essa, né, vamos dizer, um refresh das coisas que a gente costuma fazer e começa a tentar fazer outras coisas, sabe? Outras coisas novas para ver se a gente consegue melhorar a apresentação dos aviões, para o pessoal ver uma fumaça bonita, uma manobra diferente. E aí é muito treino, sabe? É muito treino desde que a gente começa a inventar a manobra e até ela ficar pronta para ser demonstrada. Então a gente filma de baixo, né? Filma de dentro do avião e a gente vai aperfeiçoando, né? Então toda quarta-feira a gente faz nossos treinos lá na Fox. Com exceção, por exemplo, eu voei, acabei de fazer a demonstração domingo, pousamos na segunda-feira. Aí a quarta-feira a gente pula. Mas é isso daí, a nossa rotina. E o legal é que, como o Átila comentou, gente, se você aí tem interesse, né, de conhecer pessoalmente, você que nunca teve a oportunidade de chegar perto de um avião de acrobacia como esse daí, então entre em contato aí com o pessoal da Esquadrilha Fox e agende com eles aí uma visita ao hangar, tá? Então, como o Atila comentou, eles são extremamente receptivos, tá? Então é só você agendar com eles direitinho, combinar, e aí você vai ter a oportunidade de conhecer essas máquinas e os pilotos aí que estão por trás dessas verdadeiras máquinas aí, tá? Que são aí esses três amigos nossos aí. Bom, eu tenho uma dúvida aqui, que eu acredito que alguns que estão assistindo esse vídeo pode também ter a mesma dúvida que eu, né? O que exige mais concentração? Do líder, quem está ali como liderando a esquadrilha, ou de quem está aí na ala, né, voando ali, seguindo o líder? Conta pra gente. Eu vou começar do meu lado, né? Aí os dois passam a, a, a visão deles, né? Mas, na verdade, o Gório, a gente, basicamente, quando tá junto, parece que a gente se conecta, né? Os três, né? É um trabalho bem conjunto mesmo, porque de um lado eu faço a manobra da maneira mais suave possível, e do outro lado eles têm que ter habilidade, né, e coordenação motor, espacial para voar ali pertinho, né, tá, vamos dizer, tirando e dando motor, puxando para cima e para baixo para se ajeitar. Então é um trabalho bem difícil, né, que exige basicamente um conhecimento dos três pilotos, né, durante todas as manobras. Então, eu acho que a atenção, né, a atenção e vamos dizer assim, a concentração dos três é muito grande. Parece que a gente está meio unido ali naquela hora, sabe, durante as manobras. Então, a preocupação minha ali é em acertar a manobra, né, principalmente alturas e velocidades, para garantir que o trabalho deles, né, de manutenção ali da posição, seja mais, entre aspas, um pouco mais tranquilo, né? E é por isso até porque a gente não muda as posições, porque quando eu faço a curva para a esquerda, né, o avião da direita, né, que é o Atlas, vai ter que dar mais motor. E o da de baixo, ele vai estar que tá menos motor, senão ele acaba me ultrapassando, o raio de curva dele é menor. Então, basicamente, a gente tem que se conhecer até para saber as velocidades de inclinação do líder, para ele já preverem o que vai acontecendo. Vou inclinar para a esquerda, a gente gira com uma determinada velocidade, para que eles consigam, né, notar essas pequenas inclinações e puxadas de uma maneira mais constante, né, para que facilite o trabalho deles, que é muito difícil essa manutenção da posição. Imagina, né, a gente um carro na rua, por exemplo, você tentar andar do lado paradinho assim, na mesma posição, na mesma relativa, já é difícil, que são dois eixos. Agora você coloca mais esse eixo para cima e para baixo, e a gente inclinando para cima e para baixo ou puxando, realmente é um trabalho bastante difícil e que requer essa sintonia entre nós três. Basicamente, o trabalho é de confiança dos três nos três, né? Para a gente realmente fazer a manobra bem harmônica, vamos dizer assim, e segura, né? Basicamente, a gente prima muito pela segurança nessas horas. Esse foi o meu ponto de vista. O Cass e o Watson quiserem complementar. Bom, então eu vou falar de número 2. Bom, o Bianco falou que a gente praticamente é unido, né, durante o voo. É um voo de muita, vamos dizer assim, companheirismo, responsabilidade, lógico. O que cada um faz atrapalha o outro, ou ajuda o outro, sabe?
Então, é uma grande equipe. Você diz que é mais tenso, ou se você está liderando, a sua preocupação é fazer as manobras bem constante para o pessoal lá do lado te acompanhar. Agora, se você é ala, praticamente eu não vejo nada embaixo, sabe? Eu vejo o avião do líder e aproveito a dizer que não tem nada automático. Hoje em dia, como tudo é automático, né? O pessoal acha que você entra do lado lá e liga o piloto automático e ele fica do lado. Não é nada disso, não. Então é você que dá o motor, você tira o motor, seu avião vai para frente, vai para cima, vai para baixo, e você vai ter que fazer aquilo o mais harmonioso possível para que você não saia da posição. A posição só existe uma, né, que é a correta. E você fica por ali, né? Sai um pouco, volta, né? Mas quem vê de baixo acha que a gente não mexe nada. Praticamente a gente passa poucas vezes para aquela posição que seria a exata. Mas é um grande confiança que você tem que ter no pessoal, né? A tua vida está ali. Então o pessoal tem que ter confiança em você, também você neles. É um voo em formação, em conjunto, e cada um depende do outro. É muito bacana isso daí. Apenas complementando, já que os dois foram bastante eficientes na definição, né? Eu diria que é um trabalho realmente, não só da Esquadrilha Fox, mas concentrando na nossa esquadrilha, é um trabalho de muita sintonia e treinamento. Não adianta querer fazer sem treinar. E cada um tem os seus deveres e como deve fazer. Então, o trabalho do líder, na minha visão, tem que ser muito delicado e muito contínuo. Porque se o líder fizer uma puxada agressiva, nenhum ala consegue ficar na posição. Além disto, ele tem que colocar a esquadrilha no local certo, para que o público tenha a melhor visão da esquadrilha. Ele tem que usar as velocidades e alturas que dê segurança aos alas. Porque no momento que o líder está fazendo uma acrobacia, um looping, por exemplo, os alas não estão vendo a que altura que está, a que velocidade que ele está começando. E dificulta mais ainda com uma esquadrilha que faz 3 loopings na sequência. E a cada looping, para manter energia, você vai perder altura ou vai perder velocidade. E a velocidade é o que dá condições da manobra ser realizada. Então, é um trabalho bastante difícil e de muita responsabilidade, porque os alas, nesse momento, eles estão na mão do líder. E já aconteceu de uma esquadrilha inteira entrar voando no chão. Então, é uma confiança que não se adquire do dia para a noite. É uma confiança que é criada e é alimentada no dia a dia. Então, a esquadrilha já está com 130 demonstrações oficiais, e a gente tem total confiança no líder. Os alas têm um trabalho bastante grande, como o Átila já disse, né? Tem uma posição ideal, uma posição prevista, que a gente tenta ficar nela, mas posso garantir que a gente passa por ela inúmeras vezes. Então, é um trabalho contínuo de manter ou buscar essa posição ideal. E tem momentos, por exemplo, na Cobrinha Show, em que o movimento do número 2 vai influenciar a posição do número 3. Então, o 2, nesse momento, tem que ser bastante suave para manter aquela posição, para que o 3, o 4, o 5, seja lá quantos aviões estiverem atrás, possam também não amplificar o movimento dele. E o número 3 tem uma responsabilidade de manter mais ou menos a esquadrilha equidistante. O que a gente vê, a grande dificuldade é na cobrinha. Então, se vocês prestarem atenção, poucas esquadrilhas, e eu posso dizer que as maiores do mundo, não fazem cobrinha. Porque é muito difícil você, no olho,
manter uma distância mais ou menos idêntica entre os aviões. E aí, o trabalho do número 3, nesse caso, é um pouco maior, porque ele teria que manter a distância que o 2 está mantendo do 1. Então, deixando bem resumido, é um trabalho em várias mãos, né? E esse trabalho vai ser visto se bom ou ruim, quanto mais sincronizados os três, no nosso caso, estiverem. Então, o trabalho de voar em formatura, realizando acrobacia, eu diria que é o limite, é o topo do que um piloto gostaria de realizar. O Gório, posso só acrescentar alguma coisa? Né? Na verdade, não é o trabalho da esquadrilha, né? Acrescentar que o Kers falou, o Átila falou também, sobre o treinamento. Né? O treinamento, a gente diz, né, que a repetição leva à perfeição. Então, a gente deixa bem claro que a gente não leva nada para nenhuma demonstração que a gente não tenha treinado antes. A gente não admite que a gente chegue no local e vamos fazer alguma coisa assim, assim, assado? Vamos experimentar? Não, não existe isso. Eu digo isso até para que as pessoas não se vejam tentadas durante o evento a se reunirem e fazerem coisas que não treinaram antes, né? Porque realmente o voo de formação não é só aquele voo que os três aviões estão juntos fazendo as coisas juntas, né? Existe uma doutrina e um manual que a gente tem que é bem grande, que começa desde como que a gente faz um cheque rádio, como é que são as mensagens, né, para que a gente, se a gente precisa se comunicar, a gente passa uma mensagem rápida, o outro entenda o que está acontecendo. Então, existe uma padronização das mensagens, existe uma padronização também, se a gente tiver que espirrar da formatura, ou seja, sai da formatura, como é que a gente sai da formatura, como é que a gente reagrupa na formatura. Não é só aquilo que a gente vê, né, no display. Então, tem muito mais coisas que acontecem, né, que as pessoas às vezes não percebem que existem ou não sabem que existem e às vezes se aventuram em fazer, né? A gente desaconselha, inclusive nós estamos à disposição, né, para quem queira começar a fazer, até passar uma orientação inicial para isso, tá? Porque realmente, como foi falado, existe muita sintonia, mas além da sintonia, existe essa doutrina, esse conhecimento teórico de tudo que acontece. Por exemplo, se o rádio não funcionar, existem até sinais padronizados de mão, né, e de gesticulação para a gente passar para o outro avião o que está acontecendo. Né? Pane hidráulica, pane elétrica, no caso. Hidráulica não, que a gente não tem mais a parte hidráulica, né? Mas na aviação de caça, da onde a gente veio, tinha todas essas panes, todas as intercorrências que podem acontecer durante o voo, que as pessoas não veem. Graças a Deus, elas não veem o que a gente está fazendo, né? Graças a Deus, no sentido, não precisam ver isso. Mas que acontecem, né? A gente nos briefings fala sempre tudo isso e que às vezes as pessoas às vezes assim, poxa, vamos lá, vamos nos juntar para fazer, entendeu? Não querendo desmerecer ninguém, né, das capacidades, mas a gente aconselha que exista, né, esse contato e esse conhecimento aprofundado do que é um voo de formação, desde o primeiro contato rádio antes da partida até o corte dos motores. Existe muita coisa, né, nesse meio tempo que às vezes as pessoas não conhecem e acham bonito, né? A gente até quis, né, como ser modelo para as outras esquadrilhas, né, para se profissionalizarem, e estamos à disposição, inclusive, para isso. Mas a gente desaconselha as pessoas se aventurarem a fazer isso, principalmente em eventos, quando as pessoas se reúnem, né, nos encontros de aviação e falam assim, pô, vamos fazer isso aí? Vamos, né? É bonito? É, mas existe muito mais coisa que além daquelas passagens juntas que as pessoas fazem, né? Querendo, às vezes, abrilhantar um evento que pode ser que não deu exatamente do jeito que as pessoas pensam. E fazer a primeira vez diante de um público é mais temerário ainda, em função do que pode dar errado, que Deus que me livre não dê, mas que pode acontecer alguma intercorrência. É isso que eu gostaria de acrescentar, né? Além do que já foi falado aqui. Existe sintonia, mas existe tudo e muita doutrina. Esse é o recadinho que eu gostaria de passar também. E o que poderia impedir de vocês não apresentarem? Quais são os fatores? Eu diria o seguinte: primeiro, a Esquadrilha Fox é abençoada. Nós nunca tivemos, até agora, nós nunca tivemos problema meteorológico que impedisse a nossa demonstração. Nós já tivemos, sim, meteorologia ruim, mas
em contato com o interessado, nós sugerimos que fosse mudada a data ou abortasse, porque, na nossa avaliação, embora seja previsão, né, meteorológica, nós consideramos que seria pouco provável que nós conseguíssemos fazer a demonstração. Então, nós deixamos de ir para um determinado local e nós vimos que foi uma decisão correta, porque realmente no dia seguinte caiu o mundo nessa localidade. Mas até hoje nós não tivemos um problema meteorológico que impedisse a demonstração. Então, primeira coisa, a gente procura analisar a meteorologia e, se considerarmos que ela não é adequada, a gente assessora o contratante para que ele não gaste o dinheiro dele desnecessariamente e a gente não tenha prejuízo, porque se a gente começar o deslocamento, está por nossa conta, né? Mas o cuidado existe principalmente com relação à visibilidade e teto meteorológico. Então, nós já fizemos demonstração com cobertura de nuvens, mas que estavam altas e que permitiam que realizássemos a demonstração. Nós também temos a possibilidade de, numa condição especial, a gente evitar algumas manobras que necessitem de grande altura para a sua realização e podemos fazer um display mais enxuto, sem necessariamente realizarmos principalmente as manobras verticais. Porque nós temos que ter uma altitude de recuperação, uma altura de recuperação do terreno. Então, para fazer um looping, se a gente precisa de 1.500 pés e o nosso solo, vamos dizer, de segurança é 500 ou 700 pés, a nuvem tem que estar acima desse somatório. Neste caso, se ela estiver abaixo, a gente pode fazer alguma coisa sem as manobras verticais, o que não aconteceu até hoje e a gente espera que não aconteça. Outras esquadrilhas têm um display para meteorologia abaixo dos mínimos para sua realização. Nós também temos no bolso manobras que poderemos realizar sem furar essa, digamos, camada de segurança entre a nuvem e um limite que nós estabelecemos como daquele nós não passamos por segurança. Na penúltima demonstração nossa, o destino, que era o Muarama, estava ruim. Quando nós chegamos, não estava grande coisa. No dia que nós demonstramos, ficou céu azul, nós fizemos a demonstração. No dia seguinte, nós saímos de Umuarama para retornar para Brasília e já chovia na redondeza toda. Então, realmente, a Esquadrilha Fox é abençoada. Na última demonstração, que foi no Bonanza Fly-In, nós abortamos a ida no dia anterior, porque o tempo não estava grande coisa. Nós deslocamos no dia da demonstração. Quando nós chegamos lá, o tempo já estava ficando bom. Na nossa demonstração, o tempo estava ótimo. Então, a gente agradece Papai do Céu e também os aplicativos de meteorologia que a gente consulta constantemente. Esperamos que essa sorte continue. Eu também espero, mas às vezes eu acho que também não é só sorte, né? Como o comandante Igor uma vez falou pra gente, não é sorte, é merecimento. Não é verdade? Pode ser também. A gente tá tentando fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, levando a alegria do voo, levando a beleza do voo em formação, e tomando todos os cuidados necessários para evitarmos qualquer surpresa. Até lembro numa que vocês dois estavam no autódromo de Interlagos. Nós terminamos a demonstração, o autódromo fechou meteorologicamente. Foi o necessário para que a gente fizesse a nossa demonstração lá e a abertura do Grande Prêmio. Então, realmente, Papai do Céu protege os inocentes.
Bom, legal. Aí o Crécio comentou, né, que de alguns sistemas que vocês consultam antes de ir aí para os locais, né? Conta para gente como que é essa preparação, né, para que o pessoal possa entender que muito importante essa parte, né, a questão da segurança, né, na preparação antes do voo, né? Então conta para gente como é que funciona esse procedimento. Eu vou dar um exemplo, tá? Que vocês foram lá nos monitorar em Interlagos, por exemplo, a gente tem um espaço de manobra, tá? Então a gente procura aqui no nossa base reproduzir esse espaço de manobra para ver que acrobacias a gente consegue fazer, né, para manter uma energia, as alturas que a gente vai precisar, né, porque toda manobra precisa de uma determinada altura para a gente poder embalar o avião, né, trocar a energia potencial por cinética para a gente fazer os desenhos, né? Então, a gente procura estudar esse espaço, reproduzir o espaço que a gente tem igualzinho aqui no Botelho. A gente diz, então, da cabeceira tal, até o meio da pista vai ter 700 metros, então esse espaço que a gente tem para acelerar o avião, fazer um looping ou alguma coisa assim. Então, toda a apresentação que a gente faz, que tem um espaço um pouco mais reduzido, a gente tenta reproduzir aqui na nossa base esse espaço de manobra que a gente tem, para ver se a gente vai ter energia para fazer aquelas manobras. Porque às vezes a gente pode estar na empolgação, vou fazer 3 loopings, e não tem espaço, ou não tem altura para a gente fazer os 6 loopings, ou não tem essa distância para a gente desenvolver no espaço as 3 manobras. Então a gente estuda isso antes, né, para a gente não cair numa armadilha de ser tentado a fazer um terceiro looping, a energia já foi embora, você vai estar, em vez de estar com 170 nós, que é a nossa velocidade, a gente está com 150, vai forçar uma barra, chega lá em cima, estola os 3 aviões, e aí espirra na frente do público, e pode dar algum outro problema mais grave, né? Então, a gente sempre procura se posicionar nesse espaço de manobra que a gente tem. Além disso, a gente estuda, né, pelo Google Earth, né, que é uma ferramenta muito bacana, os obstáculos que a gente tem, né, as alturas dos terrenos, né, as distâncias que vão limitar a nossa manobra para que a gente sempre esteja bem posicionado. E sempre que possível, a gente procura chegar antes no local também, já com a esquadrilha reunida, e fazer algumas passagens para ver se aquele espaço realmente corresponde, se não apareceu nada novo no local, uma torre, uma linha de alta tensão, para que a gente não corra nenhum risco durante a execução. E como o Cass falou, na parte meteorológica, a gente vai acompanhando a meteorologia em todos os aplicativos que tem, para a gente realmente vamos dizer, se situar durante o tempo, né, daquela evolução meteorológica para ver como é que vai estar na rota, inclusive, né? Não adianta estar aberto no local e a gente na rota não consegue transpor uma frente fria, por exemplo. Então a gente analisa muito bem isso tudo antes de ir, né? E durante o nosso voo também no local, se a gente tiver condições, vamos dizer, o desejado que a gente sempre faça um reconhecimento também do local antes da gente chegar. Então é isso, né? Complementando o que o Kerst falou, né? Então, acrescentando aquilo que eu falei também, não é só reunir os aviões e fazer as passagens que são bonitas. Tem muito mais coisa por trás disso tudo. E apenas para complementar, você, Gório, perguntou dos aplicativos, né? Na esquadrilha é até interessante que nós três temos assim aplicativos do coração, vamos dizer assim. E como a gente consulta aplicativos diferentes, a gente discute, porque aplicativos diferentes têm previsões diferentes, por incrível que pareça. Se é uma previsão, podia ser tudo igual, né? Mas aplicativos diferentes e eles têm também áreas que eles dominam melhor. Então, os aplicativos mais utilizados na esquadrilha, aí os dois podem lembrar os que mais usam, se eu esquecer algum, né? O principal é o da Força Aérea, que é o RedMatch, que é um aplicativo muito bom para consulta meteorológica. Depois dele, um que eu utilizo bastante é o Wind. O Indy ele é bastante interessante, principalmente porque ele dá boas ideias de ventos em diferentes altitudes, né? A previsão dele é a cada hora, que é uma previsão bastante eficiente. Então, é um aplicativo que a gente usa bastante também. E tem também, a gente usa para visualização de câmeras, o MetarSul, que agora mudou de nome. Agora não é MetarSul mais, é MetarCast, eu acho, MetarCast. Então, a gente procura
ampliar a nossa avaliação meteorológica, porque ela faz bastante diferença e nos nossos deslocamentos ela é bastante importante, principalmente para a gente saber qual vento que nós vamos enfrentar. Então, às vezes, a gente muda o nível porque o vento acima ou abaixo está mais favorável naquela proa. E eu acho que os dois têm mais algum aplicativo para complementar. É, bom, o planejamento em si, a gente começa bem antes do nosso deslocamento, né? Já planejamento, autorizações de sobrevoo, você tem que pedir também, tanto para a ANAC quanto ao controle de tráfego aéreo, a nossa permissão. Você tem que estipular a área que você vai fazer, aí vai passar lá pela ANAC, ela vai ver se não atrapalha nada e faz alguns ajustes. E isso começa praticamente um mês antes, até antes de um mês. Um mês é um limite que a gente tem para entrar com os pedidos nesses órgãos aí, na ANAC e na Força Aérea, para você ter as autorizações. Aí depois tem o planejamento da navegação em si, né? E a gente normalmente, quem faz o planejamento da navegação é o 2 ou o 3, para o número 1 ficar preocupado lá com a hora da apresentação, quais os cuidados que ele vai ter. Então aí a gente, o 2 e o 3, faz o planejamento da ida e da volta, e a gente vai revezando, né? O que eu uso é um aplicativo que usa os dados do Weather Channel, né? E assim, básico, rápido seria o clima-tempo, né? O clima-tempo te dá uma ideia básica do que é que você vai encontrar aí nos locais que você vai operar. E o que que vocês utilizam, já que a gente está falando aqui de aplicativos, tá? Para aviação, existe algum aplicativo que vocês utilizam para fazer o planejamento da rota, né, do deslocamento? É o bom, Next Atlas. Olha, tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó, agora? Não sei se você tá me pegando aqui agora. São nossos parceiros, né? E nós podemos atestar que no cenário brasileiro é o melhor que nós já tivemos até hoje, né? Tanto nas questões de atualização das rotas, das áreas restritas, dos NOTAMs, de tudo que existe de atualizado, né? O Nexatas ele traz muita segurança para a gente, né? Além de ser uma ferramenta muito fácil de você e amigável, né? Como a gente fala na TI, né? De você manipulá-lo. Né? Então, se você quer uma radial, o controle pega, confirme a distância ou o tempo para uma terminal tal. Então, você chega, só clica ali, já tem o tempo e a distância para tal local, já tem a radial, né? Você já tem todas as áreas plotadas, né? O NOTAM, você clica no NOTAM, em vez de aparecer que tem NOTAM na tal área, aparece a tal área, aparece os limites, né, verticais e inferiores, né, e superiores, que facilitam muito ali a navegação da gente, sabe? Então, realmente é um aplicativo que agregou muita segurança, né? Porque se você saber aonde está, né, o que está acontecendo ao seu redor, né, que é tal da consciência situacional, é tudo para o piloto. E realmente nesses aplicativos hoje em dia a gente tem, nesse especificamente, a gente tem toda essa consciência situacional que a gente necessita. Se os outros dois quiserem comentar alguma coisa também. Eu gostaria de complementar. Não é complementar, só foi um testemunho, né? Eu uso um aplicativo há mais de 10 anos de navegação aérea, que eu adoro mesmo. Mas não por ser nosso parceiro, mas o Next Atlas, ele não deixa nada a desejar com relação a qualquer aplicativo. Realmente saber que é um aplicativo brasileiro, a turma lá de Itajubá, é um prazer a gente poder falar que tem um aplicativo brasileiro que atende todas as necessidades de um deslocamento e de uma navegação aérea. Então, fica aqui o testemunho de um cara que usou por muito tempo um aplicativo importado, internacional, e que agora tem o prazer de usar um nacional de altíssimo valor. Realmente, ele dá todas as informações que a gente precisa, além de permitir também que a gente apresente alguma sugestão para melhoria. Então, é um aplicativo que está sempre em conversas
com a comunidade aeronáutica, e a cada dia você vê uma nova ferramenta dentro dele. E isso dá uma tranquilidade enorme para a realização do voo, porque senão teríamos que ficar abrindo cartas ou buscando informações em diversos campos. E ele não, ele concentra, eu diria que praticamente todas as informações que nós precisamos estão concentradas nesse aplicativo brasileiro do Next Atlas. E aquelas que não estiverem, a gente tem condições de conversar e mostrar e sugerir. Por que que vocês não colocam mais essa ferramenta dentro do aplicativo? Então, repito, não obstante ser nossos parceiros, e nós sabemos que agora eles estão buscando um campo internacional, eles estão no Chile, Argentina, então a gente deseja que eles realmente cresçam bastante para que toda a comunidade aeronáutica tenha acesso e facilidade de utilização de um aplicativo de alto valor. Como que vocês definem ou definiram aí as manobras, né, que são apresentadas hoje aí pela Esquadrilha Fox? Conta pra gente aí. A gente vai acabar mostrando aqui, inclusive, enquanto vocês estiverem comentando, nós vamos mostrar trechos aqui de imagens reais aí das manobras que estão sendo realizadas. No início, como a gente começou a voar, a nossa maior preocupação era conseguir ficar na ala, né? A gente estava descobrindo os aviões, as capacidades dos aviões, e como foi falado, né, a gente até brinca, a gente apanhou um pouco, e como os aviões eram diferentes, com motores diferentes, capacidades diferentes, acelerações diferentes, né, hélices diferentes, tinha um comportamento diferente na hora de fazer a acrobacia. Então a gente teve que ajustar parâmetros, potências, né, para que todos conseguissem ficar juntos nas manobras, né? E a gente, como era, né, somos oriundos da aviação de caça, a gente quis fazer algo diferente. Pô, vamos acrescentar figuras ou manobras da aviação de caça no nosso display para que a gente se diferencie um pouco, né, traga alguma coisa da aviação de caça para a nossa esquadrilha e que a gente se identifique, seja identificado por essas características. A gente colocou algumas, né? Tipo a cobrinha, por exemplo, é uma manobra que a gente básica que a gente começa para fazer os combates aéreos, que a gente treina as perseguições, vamos dizer assim, né? Mas que, como o Kers falou, é muito difícil você fazer uma cobrinha mantendo as distâncias, né, dos dois alas atrás, né, para ficar alguma coisa simétrica. Mas a gente acabou conseguindo, né, de tanto treinar, a gente foi insistente, conseguimos e estamos fazendo um display bem bacana. A gente tentou outras coisas, mas a gente viu, né, tipo curvas táticas, né, que a gente faz na aviação de caça, tiro aéreo sequencial, como se estivesse fazendo uma perseguição já com tiro aéreo, as manobras que a gente faz durante a perseguição, tipo ioiô de alta, que sobe, depois ioiô de baixa, é para recuperar energia, são fraseologias, são termos que a gente usa na aviação de caça. Mas a gente viu que no espaço que a gente tinha e na visualização, a gente não conseguia passar aquilo que estava acontecendo para o público. E não ficava uma coisa muito vistosa, né, na hora do display, na hora que as pessoas observavam a gente. Então a gente foi evoluindo, né, evoluindo em termos de o que as pessoas conseguem ver e o que a gente consegue passar. Então a gente teve que concentrar nessas manobras que fossem visíveis ao público, dentro do espaço que a gente tinha, e as pessoas conseguissem entender o que a gente estava fazendo, né? E a gente começou também a incorporar, já que algumas manobras da aviação de caça não estavam sendo possíveis, a gente começou a incorporar manobras que ligam a nossa base, a nossa cidade, que é Brasília, né, com o nosso display. Então a gente acrescentou a Catedral de Brasília, a Ponte JK, né, a nossa tesourinha, né, que a gente fala que são os 3 loopings, que a gente basicamente é a única esquadrilha que faz isso, né, hoje em dia. Então, para até dar uma identidade para a esquadrilha. E a cada manobra que a gente tenta incorporar, para que fique um display bonito, né, visível, né, atrativo para o público, a gente treina bastante tempo antes de introduzir. A gente nunca tenta uma manobra inédita naquele display, né? Tanto é que o nosso display, agora já viu, ele é todo escrito, né, desde o início até o fim, cada manobra que a gente vai fazer, porque não existe improvisação na nossa demonstração. Então, basicamente, meu ponto de vista das manobras é esse. Eu queria que o Cass e o Átila acrescentassem, né?
E esse é o meu ponto de vista do que a gente começou a fazer. Ashley Kerson, manda bala. É, eu queria até falar um negócio bem interessante, sabe? Quando a gente começou a voar juntos, a gente apanhou bastante, sabe? Mais do que a gente esperava, porque a gente trocou de aviões de caça, né? Voava um, passava para voar o outro, e com 2 voos, praticamente, você se adaptava a pouso, essas coisas, né? Aí a gente pensou, esse aviãozinho aí, vamos tirar de letra, né? Mas a gente apanhou que nem criancinha. A gente apanhou bastante. Treinamos muito para depois começar a agregar valor, agregar a visibilidade as coisas bonitas que a gente consegue fazer agora. E uma coisa interessante que a gente descobriu é que às vezes você não precisa fazer manobra difícil para piloto, sabe? Às vezes a manobra é difícil para o piloto acompanhar, para a esquadrilha acompanhar. Quem está no solo não vê aquilo como uma coisa bonita, sabe? A fumaça não demonstra aquela dificuldade que a gente está tendo lá. Então, às vezes, uma coisa mais simples, mais fácil do outro piloto acompanhar, fica muito mais bonito embaixo, sabe? Então, o nosso display é um display, vamos dizer assim, simples para ter em termos de acrobacia, a gente faz praticamente só acrobacia básica, mas que a gente acha que aparece bem para o público, sabe? Então, é isso daí. Eu vou lembrar uma propaganda lá do passado que falava que quem não é o maior tem que ser o melhor. A propaganda praticamente era isso o tempo todo. Eu acho que uma esquadrilha com 3 aviões, né, que consegue fazer um coração com flecha, é difícil. Nós treinamos muito para fazer o coração e depois para flechar o coração. Então, é, 3 aviões fazendo isso e que todo mundo vibra e vê. Então, a esquadrilha, ela é pequenininha, mas ela é muito diferente. Ela é muito original. Eu, particularmente, não conheço nenhuma esquadrilha do planeta que tenha uma interação instantânea com o público. Então, a gente brinca com o público, a gente fala com o público, a gente levanta o público. Então, já teve demonstração da gente estar passando e gritar de dentro do avião: vamos levantar a mão! E todo mundo levantar a mão, né? A gente faz o coração e a gente brinca com o público. Aproveite você aí, peça a menina em casamento, renove os seus votos. Então, nenhuma esquadrilha, além da nossa, tem essa originalidade. Que a gente, é lógico, agradece os parceiros que estão no chão. Gório já fez esse trabalho, Gorinha já fez esse trabalho, né? Nós temos os nossos amigos que fazem a comunicação com o público, né? Então, é uma esquadrilha pequena, mas que é muito diferente, né? A gente tenta ser original. Então, a ligação a Brasília não é porque Brasília, é porque é a capital brasileira, é a capital de todos nós, né? E é uma cidade espetacular, realmente. Então, quando a gente faz a ponte JK, a gente está trazendo todo brasileiro para a capital que deveria ser realmente adorada, né? Como são as capitais de outros países, né? Quando a gente faz uma recalada, a gente faz uma série de acrobacias na sequência, são poucas esquadrilhas que fazem várias acrobacias uma atrás da outra. Pode buscar de memória as esquadrilhas, todas elas fazem uma acrobacia, saem do local, voltam, ainda mais se for avião a jato, que tem que uma área muito grande, né? Então, a esquadrilha, por ser um avião, digamos assim, de baixa velocidade, a gente está o tempo todo do lado do público. Então, o público tem condições de visualizar a esquadrilha o tempo todo, com distinção para aqueles momentos onde a gente abre a fumaça. Mas mesmo sem fumaça, o público está vendo a gente. E mesmo agora, sem fumaça, enquanto nós estamos nos posicionando para a próxima
acrobacia, a gente está brincando com o público, a gente está falando de aviação, a gente está falando de patriotismo, a gente está falando de família, a gente está falando de amizade. Então, me mostre outra esquadrilha que tem essa relação com o público e eu vou aplaudir essa outra. Mas, por enquanto, é só a Esquadrilha Fox. Poxa, que legal, hein? Isso que você comentou, né? Vocês comentaram aí, né, sobre essas manobras e eu, como o Kerso mesmo comentou, que a gente já transmitiu, né? E a gente pretende voltar com as transmissões, tá? A gente está se reestruturando para que a gente possa voltar aí a fazer as transmissões de show aéreo, que é algo que para nós é muito gratificante, né? Poder levar aí para casa das pessoas que, infelizmente, por razões, não conseguem ir até aquele local. Então a gente tenta passar ali para quem está assistindo essa emoção que você acabou de descrever para a gente, tá, Cass? E esse é o nosso objetivo. E muitas pessoas acham que a gente está ali, a gente acaba se divertindo sim, mas eu encaro isso como um trabalho, então é diferente eu transmitir um show aéreo do que eu assistir um show aéreo. Então eu tento passar aquela emoção para quem está em casa. É como se eu tivesse ali, né? Por mais que a gente saiba qual é a próxima manobra que vai vir, porque como vocês comentaram, né? Isso não tem improviso, então a gente já tem um script ali de todas as manobras, mas eu confesso para todo mundo que está assistindo, toda vez que eu assisto, eu fico arrepiado. Não tem como. Quem gosta de aviação, quem é apaixonado por aviação, assim como eu tenho certeza que está entendendo o que eu estou falando, tá? Bom, eu tenho uma dúvida aqui, eu acredito que todos aí que estão assistindo esse vídeo, né, pode também ter essa dúvida. E quando a gente conheceu a Esquadrilha Fox, ela tinha lá a cor laranja, né? E quando eu conheci, tá? Pode ser que antes até teria outras cores aí. E hoje eu vejo que os aviões estão com cores diferentes. Como que funciona isso? Conta pra gente. É questão de tempo, patrocinador? Conta pra gente. Gório, respondendo a sua pergunta, então, no início nós éramos 3 aviões diferentes, né, com pinturas diferentes, né, sem nenhuma uniformização, né. A primeira uniformização que existiu, né, e que trouxe as cores laranja e grafite para a esquadrilha foi de um patrocinador, né, que tinha um patrocínio já em carros da Porsche Cup. Ele já vislumbrava da gente voar Interlagos, né? E quis que a gente. Quis não, patrocinou a gente durante algum tempo, né? Foram 3, 4 meses, para a gente voar com as cores da empresa dela, né? Que era a Vertiv. A gente não tem problema nenhum em falar que nos ajudou muito, né? Basicamente trouxe essa uniformização da gente que deu uma característica até de time, né? Como os aviões ficaram iguais, dá uma sensação, né? Uma impressão maior até de sintonia, de integração dos aviões, né? De time realmente, né? Então, essa primeira cor que existiu não era nenhuma cor ligada à esquadrilha, né? Que as cores da esquadrilha basicamente são essas que você conhece que estão na nossa bolacha, né? Que a gente adotou, e tem uma tal da heráldica, né, que descreve até o que significa que a nossa bolacha, que o Átila, né, foi até vamos dizer, quem materializou o que significa a nossa bolacha, depois ele pode até falar o significado dela, tá? Tem até um quadrinho lá na esquadrilha que ele bolou, né, fez, elaborou e pregou lá na esquadrilha lá. Aliás, é o cara o nosso decorador lá do hangar, né, que toma conta ali da parte estética, é o Átila ali, né, com todo cuidado ali. Então, a gente começou com a Vertiv, né, e mantivemos essa cor, né, até fomos bastante conhecidos, né, com os aviões laranjinhas, né, que o pessoal falava, mas não tinha nenhuma ligação com a esquadrilha em si. Após isso, né, a gente teve alguns patrocinadores, né, que vieram na sequência também. O muito importante para a gente foi a Império, né, a cerveja Império, que basicamente pegou a gente ali numa situação bem ruim em termos de sociedade, né, de país, de mundo, né, que foi a Covid, em que nós não pudemos nos apresentar em lugar nenhum, né, visto que a gente não podia aglomerar público, né, e foi aí que nós conhecemos vocês, inclusive, né, por causa, como não podia aglomerar público, vocês começaram a transmitir lives da Esquadrilha Fox aqui em Brasília, né,
E foi aí que começou essa ligação. Para quem não sabe, essa nossa ligação com o Golf Oscar Romeo, né, começou nessas lives, né? Eu gostava de acompanhar ali a internet, né, a parte de YouTube, e conheci o Gório ali, transmitindo seus voos, né, nos seus aviões, né, fazia as navegações, a gente acompanhava você mexendo naqueles botõezinhos, ficava impressionado, né, e aí a gente se conheceu, você nos ajudou a angariar, inclusive, pessoas por YouTube para a gente poder fazer as transmissões, né, seguidores, que tinha que ter 1.000 seguidores, você nos ajudou bastante, a gente conseguiu fazer essas primeiras transmissões, então, você foi nosso patrocinador, né, inicial, né, assim, na parte das lives, a gente fica muito agradecido de você ter nos mostrado para o Brasil e para o mundo, né, numa fase tão difícil para a gente, né? Então, você, na parte de transmissão, a Império, na parte de financiamento dos nossos treinamentos, né, que a gente não tinha recurso para angariar nessa época, então a gente fica muito agradecido. E a gente teve alguns outros parceiros que começaram junto com a gente, né, que a gente tem ostentando aqui, a Voar CMA, que cuida das nossas revalidações das nossas perícias médicas, né? Temos aqui a PLA, aqui, opa, que é uma escola de aviação conceituadíssima no Centro-Oeste, do Batista e seus filhos, né, que nos ajudaram muito também, que fazem a revalidação das nossas carteiras, né, de habilitação como pilotos, né? Hoje em dia, nós temos aqui esse macacão bonito que a gente está ostentando aqui, que é da Delta, Uniformes Especiais, né, que a gente agradece muito ao Cleto e a esposa. Na verdade, quem manda é a esposa, né, Cleto? Desculpa aí. Mas a gente tem, como o Kessa já falou, a Nex Atlas, e tivemos vários durante essa caminhada, né? E a gente mudou de cor, né, num evento que você estava lá em São Paulo, em Cotia, né, de uma empresa de estruturação de redes, que foi a Evel, que nos trocou a cor, né? Parecia até a cor da Polícia Militar de São Paulo, né? Ficou quase igualzinho, né? Cinza, vermelho e branco. E a gente foi alterando, né, com o tempo. Depois, com um evento do ano passado que teve no Bonanza Flying, nós fomos contatados pela Breitling, né? Mudamos mais uma vez ali o padrão de cores, né? Saiu vermelho, entrou azul, né? Entrou a adesivagem da Breitling. E esse ano a gente foi novamente convidado pelo Bonanza Flying para fazer, e mais uma vez a Breitling, né, nos patrocinou e pediu algumas alterações mais vistosas no avião para que a logomarca deles ficasse, né, bem mais, vamos dizer, visíveis, como eu já falei, né, para o público poder observar. Inclusive, nossa bolachinha que a gente está ostentando aqui, não sei se você pode ver, tá Breitling aqui, né? Que até dezembro, no mínimo, espero que a gente continue, a gente vai continuar com essa identificação, né, com essa identidade Breitling Fox, né, nos aviões. Bom, vou deixar os outros falarem dos outros patrocinadores que nós tivemos nessa jornada. Kerson, manda bala aí. Na realidade, eu queria falar em termos gerais, porque eu acho que você foi bastante minucioso com relação a todos os parceiros que nós já tivemos, né? Mas a gente costuma ver, não das esquadrilhas relacionadas às forças aéreas do planeta, a gente vê outros pilotos individuais ou esquadrilhas com vários parceiros, né? Eu nem gosto de falar muito de patrocinador, porque o patrocinador é aquele cara que investe uma grana e não tem nenhum retorno, né? Eu prefiro falar parceiro porque, ao mesmo tempo que ele financeiramente ajuda que a gente mantenha os nossos aviões, principalmente, né? O parceiro ele tem um retorno, né? O retorno é o que a gente pode dar da visibilidade daquela marca. Então, quando a gente veste um macacão da Delta, quando a gente mostra aqui os nomes dos nossos parceiros, né? Voar CMA, PLA, Next Atlas, isso é importante para as duas partes, né? Embora não, não, não haja assim uma necessidade premente da parceria, é uma coisa interessante, é o que a gente chama de ganha-ganha, né? E nós já vimos no próprio país, no Brasil mesmo, esquadrilha e quadrilha que infelizmente não existe mais, mas que fez mais de 1.600 demonstrações, que tinha um aparato bastante interessante em termos de apoio, motor extra, ônibus para levar a equipe. Então, isso permite que esse mundo da demonstração aérea ele pudesse evoluir, né?
E a gente pode ver que no nosso país, que é o país da aviação, que é o pai da aviação, para uma esquadrilha sobreviver é muito difícil. Muito difícil. Tanto é que se a gente fizer uma retrospectiva, a gente vai ver que algumas esquadrilhas apareceram, tiveram a sua vida, outras tiveram vida efêmera, viveram muito pouco, porque há necessidade de uma profissionalização desta área. Há uma necessidade de mais gente estar junto nesse campo, se é que nós queremos realmente fomentar a aviação brasileira. Nós estamos vendo dificuldade nos aeroclubes, que foram os grandes formadores de mão de obra, não só de piloto, mas de mecânico. Os aeroclubes passando por uma situação dificílima, né? De concessões de aeroportos, em que o aeroclube praticamente é despejado, né? Então, infelizmente, ao invés da gente estar vendo crescimento, nós estamos vendo uma diminuição no que diz respeito à aviação brasileira, muito respeitada no mundo inteiro. Os pilotos brasileiros são realmente contratados por empresas do mundo inteiro, pela sua capacitação, pela sua facilidade em se adaptar. E era um campo que a gente deveria estar fomentando, e este é um dos grandes objetivos da Esquadrilha Fox, embora ninguém nos tenha dado esta carta para que a gente fomente a aviação brasileira. E a gente realmente recebe muito pouco apoio para esse objetivo, de fomentar a aviação brasileira. Ninguém nos pediu isso e partiu da gente procurar fomentar não só a parte de pilotos, que a gente representa, mas a parte de manutenção, a parte de controle de tráfego aéreo, para que haja cada vez mais pessoas querendo se envolver com este mundo da aviação, que particularmente nós três gostamos muito. Então, as parcerias são para isso, são para que a gente tenha capacidade de nos manter as nossas aeronaves num bom nível de segurança e que a gente possa ampliar o nosso raio de ação. Então, de antemão, a gente agradece a todos aqueles que já estiveram conosco e esses que estão conosco no momento. E quem sabe no futuro a gente possa ter outros parceiros que nos permitam ir além do que nós chegamos até agora. Porque até agora teve muita participação dos três. Então, para quem sabe, a vida do militar não é uma vida de grandes recursos, e comprar um avião é muito difícil. Cada vez mais difícil, até porque a ANAC restringe a importação de aeronaves experimentais. Então, se nós fôssemos comprar um avião hoje, dos nossos aviõezinhos, teria que ter no mercado brasileiro, e não tem o número de aviões dessa classe é pequeno. De uma classe melhor, menor ainda. E some-se a isso a restrição à importação desse tipo de aeronave. Então, pode ter ali na Argentina um excelente RV7, RV8, e a gente não pode importar, porque a ANAC impede. A gente não pode importar uma aeronave dessa de qualquer país, principalmente da sua sede nos Estados Unidos, porque a gente é proibido de importar aeronaves experimentais. E importar porque a gente não fabrica uma aeronave homologada, para a gente, nas nossas condições, é praticamente impossível. Então, é difícil fazer o que nós estamos fazendo, mas a gente faz porque a gente gosta muito do que faz. Bom, Késsio, eu entendo muito bem essas palavras que você comentou aqui, né, para gente sobre os parceiros, né? Isso que você falou de patrocinador e parceiros, eu também procuro parceiros e não patrocínio, que só envolve dinheiro, né? Que para a gente é bom, é interessante, porém o nosso objetivo aqui, né, do nosso canal é agregar valor, né? Não só para a nossa marca, mas para aqueles que queiram estar junto conosco. E falando em tudo isso, só resumindo, né, para não ficar muito extenso aqui, a gente acompanha, né,
E eu também me espelho em transmissões de show aéreo nos Estados Unidos. E a gente vê, por exemplo, uma montadora, né, de veículo patrocinando, né, estando ali como um parceiro de uma transmissão de um show aéreo, né? Então, eu acredito que falta um pouco disso aqui, né, no Brasil, a gente se valorizar mais e valorizar essa questão da aviação, como você comentou sobre os aeroclubes, né? A gente vê, a cada semana a gente vê algum comunicado de despejo ou que vai acabar um aeroclube no Brasil. Então, é muito importante, né, que o pessoal possa ficar de olho nisso, né? Porque a gente vê também muitos países aí buscando pilotos brasileiros, tá? Acontece muito disso, né? Nós mesmos aqui conhecemos alguns que hoje estão em Dubai, por exemplo, tá? Não foram bem aproveitados, eu vou chamar dessa forma aqui no Brasil, e aí acabaram perdendo para o mercado exterior, tá? Então a gente sofre muito disso aqui também. Às vezes o pessoal fala, poxa, mas por que, que o Golf e o Oscar Romeo não foi para um show aéreo, né? Não vou citar nomes aqui, até para não comprometer ninguém, mas a gente também depende, né, desse apoio para que a gente possa ir para um show aéreo, tá? Existe a questão de deslocamento, estadia, alimentação, a parte técnica, que é muito importante, né, para a gente poder fazer uma transmissão de qualidade. A gente depende muito aí do apoio, né, do local, né? A gente até tem, né, Starlink e tudo mais, porém a gente não costuma ir só com uma tecnologia, porque ela pode falhar, tá? Então a gente, igual na aviação, né, que tem a questão da redundância, nós aqui do canal a gente se preocupa muito com isso. Então a gente vai com duas câmeras, a gente vai com dois, três tripés, a gente vai com a Starlink, mais o LiveU, que é um equipamento que a gente tem aqui como um dos nossos parceiros aqui do canal, tá? A LiveU, a gente conseguiu fazer inclusive transmissão da Sun Em Fan, que é o segundo maior show aéreo do mundo, que acontece nos Estados Unidos, tá? E, enfim, a gente também sofre muito aqui no canal com isso, e muita gente às vezes pergunta, pô, mas por que vocês não vieram, né? A gente gostaria muito de ir, mas a gente depende hoje dessa parceria, tá? Bom, reforçando o que já foi falado, né? Realmente, da mesma forma que você às vezes é questionado por não participar de um evento ou outro, nós também somos chamados, né? Poxa, vem na minha cidade, por que vocês não foram em tal evento, né? Então, realmente, né, nós gostaríamos de participar de todos os shows aéreos, em todos os locais, né? Mas nem sempre o organizador tem condições, né, de nos ressarcir dos gastos que nós teremos, né? Então, fica inviável a gente tirar do nosso bolso, né, pagar para ir para um evento, né, simplesmente para a gente participar. Como o Cass falou, várias esquadrilhas surgiram durante o tempo, mas foram efêmeras. Por quê? Talvez caíram, né, vamos dizer, nesse modus operandi de participar, né, por realmente querer agradar o público, e nós também queremos, mas sem condições de bancar isso durante um período longo no tempo, né? Então, não há outra forma, né, de conseguir isso se você não tiver parceiros que ajudem, né, que fomentem a aviação, né? Eles nos fomentem e nós fomentemos a aviação, né, que realmente é um mundo muito bonito. Então, as pessoas que estiverem interessadas em fomentar a aviação, né, através desses meios que nós temos hoje, o Golf, Oscar Romeo, a Esquadrilha Fox, as outras esquadrilhas, uma boa forma é estampar no macacão, estampar no site do Gório a sua logomarca, né, que vai estar ajudando a aviação e ajudando que isso se perpetue no tempo, que não tem outra maneira, né? Então, uma maneira que vocês podem nos ajudar para ter o seu evento na sua cidade, é comentando com a sua prefeitura, entrando nas redes sociais, né, pedindo show aéreo, pedindo o Golf Oscar Romeo para participar. É uma maneira realmente de você motivar, né, ou startar vamos dizer, esse evento, né, para que a gente possa estar junto nesses eventos. Não tem outra forma, né? Infelizmente, a gente quer estar em todos, quer participar de todos os portões abertos, de todas as unidades da FAB, mas às vezes as unidades não têm essa condição de nos bancar, né? Não bancar nós, né? Bancar o aparato logístico para que isso aconteça, tá? E uma forma, né, que as pessoas podem nos ajudar, tanto o Golf Oscar Romeo como a Esquadrilha Fox,
nos seguindo, né? É nos apoiando, até com uma motivação de uma frasezinha no nosso Instagram, né? Dando força para a gente continuar, porque não é fácil realmente a gente perpetuar esse tempo todo que a gente já está, 9 anos que a gente vai fazer em novembro, né? Brigando com os poucos, né, os recursos que a gente tem, né? Não são muitos, né? Com essa paixão que a gente tem de voar. Então, galera, né? É feio pedir, eu não gosto de pedir, mas aqueles que puderem nos seguir, nos acompanhar, nos motivar, vão nos ajudar muito, mesmo sem nenhum tostão, porque isso mantém a nossa vontade de estar perto de vocês também, né? A vontade de a gente se contrapor a essas dificuldades que a gente tem no dia a dia. Eu vejo a batalha aí do Gório, da Gorinha, que eu chamo, né? E da Carol, né? De ter essa vontade de estar junto, a vontade de se perpetuar no tempo aí, com essas transmissões, manter o público aeronáutico unido. E não é fácil, né, agora? Mas a gente insiste e contamos aí com essa motivação de vocês, sem nenhum tostão, mas só com essas motivações que vocês podem nos dar, a gente vai seguir junto aí por muito tempo. Aproveitando, só mais um tostãozinho, né? O Exército tem uma frase que eu acho bastante interessante: aproveitamento do êxito. Ora, se a esquadrilha vai fazer uma demonstração numa cidade X, uma cidade qualquer do Brasil, vai ser bonito para aquele pessoal que pôde chegar até ali. Vai ser interessante, vai ouvir o barulho, vai ver as imagens, né? Mas aproveitar o êxito se eu posso transmitir essas imagens para um mundo muito maior pela internet, por que não fazê-lo? Então você atende aquele público que pôde ir fisicamente, que é praticamente aquela cidade e algumas da região, mas quando você entra no mundo da internet, que é o mundo do Golf Oscar Romeo, você amplia o êxito daquele momento, pô, infinitas vezes. Porque além de ser transmitido naquele momento, qualquer um pode assistir aquilo depois. Então, são coisas que nós poderíamos estar fazendo juntos, de maneira que o, o êxito fosse ampliado ao extremo. Então, às vezes falta de conhecimento, falta de saber que existe. Então, quando alguém for realizar algum evento em que o objetivo seja realmente levar a beleza da aviação, saber que ele pode ampliar isso aí. Ele pode levar aquela cidadezinha, aquele município, para o Brasil e até para o mundo, se ele tem a imagem registrada. Então, é tudo uma questão da gente saber juntar, né? Quando você leva alguém para fazer a transmissão, um dos grandes parceiros nossos sempre foi o Vadico e a Fabisa. Então, quando você leva uma pessoa para transmitir a emoção do momento, tudo vai se somando. Então, é uma grande família, vamos dizer assim, que pode tirar mais proveito daquele momento espetacular. Fica aí a sugestão para que as pessoas, quando forem realizar um evento aeronáutico, saber que há um custo, né? Saber que ele pode tirar mais proveito daquele momento. E ele tem que saber que existem Golf Oscar Romeo, que existem vadicos, que existem esquadrilhas, que existem pilotos de demonstração. Então, é tirar o melhor proveito do evento que estiver realizando. Poxa, que legal, Kerso. Então, eu já gostaria aqui, já que você mencionou aí o Vadico, né? Para mim, eu cresci, né, nos shows aéreos ouvindo o Vadico, tá? E ainda ele tinha o bigode, eu tenho uma foto que ele estava com o bigode pretinho ainda. É bem legal isso aí. E eu tive a honra, tá? Eu vou deixar até um link aí para vocês assistirem. Eu tive a honra de fazer uma transmissão, né, lado a lado com o Vadico, aqui no PAMA, né, no Portões Abertos aqui de São Paulo. E para mim sempre será uma honra, né? Eu espero muito aí de fazer mais essas transmissões aí com o Vadico, porque eu acho que fica mais dinâmico, entra mais naquela questão do que eu me espelho dos Estados Unidos, tá? Que são dois, três ali comentando, né, o show aéreo, e não somente eu, ou somente eu e a Gorinha. Então, para mim é uma honra, né? Uma satisfação muito grande aí, né?
de fazer essa transmissão aí ao lado do Vadico. Bom, como o Kerso também mencionou anteriormente aí, né, desse trabalho de unir aí, né, vários esforços para a gente chegar aí na excelência, né? Temos hoje aí também, a gente não pode esquecer aí dos nossos amigos spotters. Hoje eu sou mais da parte do vídeo, mas eu fico ali, eu vejo as fotos aí, por exemplo, do André Magnani, né? Que fotógrafo ali, um fotógrafo exemplar. Assim como ele, tem vários outros ali. E não espere você ter a melhor câmera para você sair fotografando um show aéreo, não, tá? Como é que funciona, como é que é essa relação da Esquadrilha Fox com os spotters? Ô, Gório, a gente tem uma interação muito boa. Eu faço questão, né? Nós da Esquadrilha fazemos questão de sempre seguirmos os spotters, né? Por vários motivos. Um, porque eles nos ajudam muito, né, na divulgação do nosso trabalho, com as imagens, né? Transmitem a beleza do nosso voo, o momento que a gente está fazendo as acrobacias. E, além disso, até numa crítica do nosso voo, sabe? Então, a gente procura, nas fotos, nos vídeos, verificar como é que estava a esquadrilha, como é que estava a fumaça, como é que estava o display, como é que estava a distância, né? Como é que a gente estava, se a gente realmente fez a manobra correta ou não, né? Então, a gente procura tirar muita coisa disso. Mas o principal, né, na minha opinião, é realmente essa interação que nós temos com ele. Então, a gente segue todos os spotters, que nos segue, a gente segue também, não só por uma relação de dever, né, mas pelo prazer de realmente de ver as imagens e a gente sabe que cada spotter é um apaixonado pela aviação, né? Vão lá no frio, na chuva às vezes, no solão, estão lá, né? Às vezes no cantinho, no meio do gramado, né? Passa o dia inteiro às vezes sem tomar água para captar uma imagem bonita para ele, às vezes, né? Então é um trabalho muito pessoal, muito apaixonante deles, mas eu até incentivo, olha, publiquem suas fotos, mesmo que não seja aquela foto perfeita, mas, pô, vai para a gente, para as outras pessoas, né? Eles não vão estar procurando imperfeições nas suas fotos, então vão estar olhando o momento que você captou, a sua paixão de estar ali, debaixo do sol, né? E nos ajudando bastante. Então, parabéns aos spotters, né? Curtam realmente esse trabalho que vocês fazem, que é um trabalho realmente, né? Que com o tempo pode até, a gente espera, né? Sejam profissionalizados também, de comercializarem seus produtos, né? Suas fotos e mais que a gente, poxa, incentiva bastante, né? E a gente curte muito essa relação que nós temos com todos os spotters. Você nos ajuda muito e com certeza, né? Como o Kerso falou, essa divulgação para o mundo, aproveitamento do ex, você está ali, então você está vendo e você tem a oportunidade de passar aquela sua visão para milhares, milhões de pessoas, façam isso, né? Não fique com acanhados de, puxa, não está melhor tomada, a luz, a sombra, não, mandem bala, né, publiquem, né, que a gente gosta muito. E a gente está disponível também para conversar nas nossas redes sociais com vocês também, trocar ideia. Somos acessíveis, gostamos de conversar. E como eu falei, essas conversas que nós temos com vocês nos motivam muito, podem ter certeza disso. Não, só um detalhezinho, né? Eu acho que o spotter, como nós, são apaixonados. É a palavra correta. Eles são apaixonados pela aviação. E nada melhor do que você encontrar com pessoas apaixonadas pela sua paixão. E às vezes a gente é brindado com um presente de um instante da esquadrilha espetacular. E só os spotters são capazes de nos dar isso. Porque lá dentro do avião a gente não se vê. E quando o spotter manda uma imagem apaixonante da esquadrilha, isso é um presente que a gente recebe que não tem preço. E eu acho que esse presente não vai só para a gente, vai para todo mundo. Então, que continuem os apaixonados pela aviação. Bom, como o pessoal comentou, eu gostaria de deixar aqui um desafio para você que estiver aí acompanhando um show aéreo onde a Esquadrilha Fox estiver. Marque lá o arroba da Esquadrilha Fox, coloque um hashtag, escreva uma mensagem. Então, como eles comentaram aqui, isso acaba motivando, né? Eu também tenho esse mesmo sentimento aqui, né? Várias pessoas às vezes pedem para a gente estar nos eventos, e isso é algo que me motiva a cada segundo, não é nem a cada dia, a cada segundo do meu tempo para correr atrás de ir para um show aéreo, tá? Então,
Fica o desafio aqui para os spotters aí marcarem a Esquadrilha Fox. E se você tem aquela foto guardadinha e não publicou ainda, não espera. Marca agora já a Esquadrilha Fox com essa foto que estava lá guardada, né, que você estava esperando o momento, e o momento é esse de agora, tá? Não fica esperando o próximo momento, que ele pode não acontecer. Combinado, gente? E qual é o meio aí para o pessoal conseguir seguir o canal de vocês, o trabalho de vocês? Eu sei que tem muita gente que consegue até agendar voos com vocês. Como que a gente consegue entrar em contato com vocês? Ô, Carol, eu diria que hoje o meio mais rápido, prático e direto é o Instagram. É uma ferramenta, realmente uma plataforma que é muito direta, muito ágil, né? A gente está com ela basicamente o tempo todo no celular, acompanhando, então é bem mais prático. Então, se você quiser, por exemplo, agendar uma experimentação desportiva, que é a Fox Adventure, ou seja, voar conosco, né, por 20 minutos fazendo acrobacias, as acrobacias que a gente faz nos shows aéreos, entre em contato com a gente no nosso direct, a gente vai passar valores, vai passar toda a dinâmica, o que acontece, né? E além disso, também se quiser nos visitar, né, pode ser pelo site, mas eu diria que o Instagram, ele é muito mais direto, né? Evita a questão de mandar e-mail, receber e-mail, confirmar, mesmo porque a gente pode não estar disponível naquela semana, então a comunicação já fica mais direta com a gente, para a gente se comunicar. Então, eu diria que hoje o @Esquadrilha Fox, né, ou então o www.esquadrilhafox.com.br são as duas ferramentas que a gente inicia as tratativas das visitas, inicia nossas conversas de motivação recíproca entre as pessoas, os apaixonados, a gente conversa também. Contratações de shows aéreos também, a gente inicia sempre ali pelo Instagram ou pelo próprio site, né? Mas eu diria que o Instagram é uma ferramenta mais direta. Então, aqueles que quiserem contratar a Esquadrilha Fox para shows aéreos em suas cidades, as prefeituras, ou queiram sugerir, né? Deem um start com as suas prefeituras também no Instagram, entre no direct da prefeitura, queremos Esquadrilha Fox, né? Que a gente vai estar ali na escuta também para receber esses pedidos, essas solicitações do Brasil inteiro. Como já foi falado aqui pelo Kerson, nós já fomos de Manaus até Santa Catarina, esperamos chegar no Rio Grande do Sul, né, esse ano lá, visitar a nossa base aérea de Canoas, né, para fazer show aéreo lá. Mas como a gente sabe, tudo depende de recursos. Mas voltando, sendo mais prático, @Esquadrilha Fox no Instagram, né? Eu não gosto de pedir, mas já estou pedindo, vamos seguir a Fox, né? Principalmente os apaixonados, aqueles que realmente são apaixonados, vamos lá, não custa nada, né? Nos acompanhem, vibrem conosco nas nossas manobras, saibam o que está acontecendo, onde nós vamos apresentar, para vocês estarem sempre por dentro do que acontece com a gente, tá bom? Gente, já tem alguma agenda marcada aí para vocês se apresentarem em algum local? Oi, Carol, temos sim, nós no final do mês, né, de julho, nós estaremos no dia 26 em Ji-Paraná, já pela segunda vez, nós fomos para lá e encantamos as pessoas daquela região, né, em Vilhena e Ji-Paraná, e vamos repetir em Ji-Paraná esse ano. Vamos fazer uma apresentação na Fly Run, que é uma corrida que tem dentro da pista do Aeroporto Internacional de Brasília, no dia 8 de agosto, estaremos lá. No final do mês de agosto, dia 29, nós estaremos em Sinop, fazendo um show aéreo lá no encontro, que vai ser um dos maiores ali daquela região, uma muito promissora região. E depois começa o circuito dos portões abertos, né, que teremos dia 6 aqui em Brasília, dia 13 em Anápolis, e aí tem os subsequentes que nós não temos ainda as datas, né, que nós pretendemos estar aí no PAMA junto com vocês, se Deus quiser, se tiver em São José dos Campos também, e na AFA tem uma data pré-marcada para o dia 18 de outubro, que nós pretendemos estar também. Para finalizar, gente, por que contratar a Esquadrilha Fox? Conta aí pra gente. Poderia fazer uma lista enorme aqui, mas eu vou tentar me controlar. A Esquadrilha Fox está dentro do seu orçamento. Toda prefeitura tem um orçamento para cultura, para turismo, para esporte. Tem um orçamento para isso. E o nosso preço não é absurdo. Mas o principal que eu considero, além de ser a mais bela esquadrilha do Brasil, é lógico, é que você pode escolher o dia e a hora. Não é o dia que a gente pode, mas o dia que você quer. Você, prefeitura, você que está organizando o evento, vai entrar em contato com a Esquadrilha Fox e vai definir
o dia e hora que você deseja a demonstração. E isto é muito importante, porque não é na hora que eu tenho disponibilidade, e sim na hora que você quer. Além disso, nós já temos os nossos companheiros, tanto na parte de locução, quanto na parte de imagem. Não que a gente vá fazer isso, mas nós temos como direcionar para as pessoas certas que já estão há muito tempo nessa rota conosco. Então, você vai ter não só a imagem instantânea, a imagem momentânea, mas vai ter aquilo para o resto da vida. E tenho certeza que vai agradar principalmente as crianças, que estarão diante realmente de um espetáculo acessível a toda a população, não apenas a um grupo de determinada idade, de determinado gosto, ou que pode determinado horário noturno. É realmente um evento democrático, em que todos terão acesso, não apenas a um grupo determinado. Então, um evento aeronáutico, com certeza, com a participação desses que eu já citei, será eternamente lembrado, principalmente pelos pequenos, que são um dos nossos objetivos. Venham para a aviação. Tenho certeza que adorarão estar no mundo aeronáutico. Nossa, gente, eu tô até aqui, ó, me segurando aqui, mas. Aí, ó. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada aí pelo tempo de vocês. A Esquadrilha Fox foi a primeira esquadrilha que eu participei na gravação com o Edu, então foi uma coisa muito marcante. Vocês me receberam com muito carinho, então, assim, agradeço de coração e eu espero, né, que a gente possa fazer mais trabalhos juntos. Obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos essa amizade de vocês desde o início. Vocês nos receberam de coração também. Então, como o Kerso falou, quando as pessoas apaixonadas pela aviação estão perto, o ambiente que se cria entre as pessoas é maravilhoso, né? Uma sintonia muito grande. Então, muito obrigado pelo apoio que vocês nos deram desde o início. Sempre que nós precisamos, vocês estiveram lá, não só na parte técnica, mas principalmente na parte de apoio humano, vocês estiveram sempre junto com a gente. Então, muito obrigado. Aqueles que estão nos vendo e ouvindo, muito obrigado por estarem junto conosco também. Nós esperamos que isso continue, se perpetue aí o máximo que a gente puder aguentar o G aí na cabeça, né, fazendo nossas acrobacias. E saliento, nós somos alimentados por vocês. Sem vocês, nós não temos razão de existir. Então, continuem voando na nossa ala aí, tanto pessoalmente como pelas nossas redes sociais. A gente só existe por causa de vocês. Se a gente conseguir passar essa paixão que a gente tem de voar para cada um de vocês, a gente já atingiu o nosso objetivo. Um abraço e um beijo no coração de cada um. Bom, Fox 2 falando de novo. Então, eu queria dizer que realmente é muito gratificante. Temos que agradecer todo o apoio que a gente teve dos nossos colaboradores, né, nossos parceiros, as prefeituras que nos contrataram. O público, que é muito especial, sabe? Você pousar lá e receber o carinho do público e falar que foi bonito, foi legal, isso nos motiva para continuar à frente. É muito bacana e tenho certeza que que a gente faz isso por amor, é por amor mesmo e tentando, que nem o Bianchi falou, transmitir a alegria do voo em formação para todo mundo. Abraço. Carol, eu queria primeiro agradecer a você. Você sempre nos recebeu com muito carinho. E nós acompanhamos a sua luta e foi muito bom reencontrá-la depois que você venceu sua luta. O Gório sempre nos recebeu super bem. Nós fizemos realmente uma relação de amizade que eu espero se perpetue. Para aqueles que estiveram conosco nesses momentos de conversa, agradecer pela paciência, agradecer a todos que estiveram conosco, a todas as crianças que nos abraçaram,
a todos os pais que nos mandaram fotos dos seus filhos e agradecer ao belo povo brasileiro, onde a aviação nasceu e nós queremos que ela frutifique. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Poxa, é difícil não se emocionar, né, com essas palavras aí desses grandes ídolos pra gente aqui, né, da qual a gente, como eu falei, a gente acabou se tornando amigos aqui. Então, eu vou reforçar aqui o desafio, né, para você que estiver assistindo, né, marque aí a Esquadrilha Fox. Se você tiver aquela foto guardada, que não postou ainda, porque achou que a luz, como o Bianchi falou, não estava legal para você, não se preocupa com esse detalhe, né? Poste, marque aí a Esquadrilha Fox. E se você quiser, né, que ele esteja na sua cidade, dá aquela cutucadinha ali na prefeitura, conversa com uma empresa, né? Fala, "Oh, poxa, eu gostaria muito de ver aí a Esquadrilha Fox aqui se apresentando." Eu já tive a oportunidade, né, de transmitir aí algumas cidades pela primeira vez uma única esquadrilha, né, apresentando que foi a Esquadrilha Fox. E é uma emoção que não tem como eu passar isso aqui para você em palavras, tá? É uma emoção de ver aquelas crianças, o brilho no olho, porque eu já fui assim, tá? E eu tenho certeza que isso acaba motivando aí, né, esses futuros aviadores, tá? Então, marque aí a Esquadrilha Fox, comente aqui no vídeo o que você achou aí dessa turma, tá? É importante também você deixar o seu comentário para que a gente possa entender se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo aqui no canal e para que a gente possa também ter a motivação de ir atrás aí das outras esquadrilhas que temos no Brasil para apresentar para vocês. Combinado, gente? Então, já segue a gente aí no nosso Instagram também, tem a nossa página, enfim, vou deixar tudo detalhado aqui para vocês aqui embaixo, para que vocês possam aí seguir não só a Esquadrilha Fox, como também aí o canal Golf Oscar Romeo Aviação. Combinado? Então a gente se vê aí num próximo vídeo, trazendo aí uma próxima esquadrilha para vocês.